Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Deus maravilhoso, Deus fiel, o Espírito Santo do Senhor se faz presente neste culto de cura e libertação. Quero convidar a igreja, em nome de Jesus. As horas passam muito rápido, né, irmãos? Rapidinho a hora passa. Quero convidar todos a abrirem a palavra do Senhor em Salmos, capítulo 34, irmãos. Livro de Salmos, capítulo 34. Vou dar uma reguladinha aqui. Salmos 34. Tá. Salmos 34. Os irmãos podem se sentar, que nós vamos estar lendo aqui alguns versículos, mas podem ficar à vontade, sentados, e vão procurando aí Salmos 34. Quantos irmãos acham? Agradecer a Deus por mais essa noite abençoada, por essa noite onde nós podemos aqui adorar o Senhor, ouvir a voz do Senhor através das oportunidades, através da oração, através dos louvores e agora através dessa mensagem também que Deus colocou no meu coração. O tema da mensagem de hoje, irmãos, a vitória de um adorador. E nós vamos estar lendo aqui no Salmos 34, mas antes de nós entrarmos aqui em alguns versículos, eu quero aqui trazer um pouquinho do contexto do Salmos 34. Quem escreveu esses salmos? Quem escreveu esses salmos foi o Davi, foi o adorador, né? O rei Davi escreveu esses salmos. E em que contexto, em que situação que ele estava vivendo, que ele escreveu esses salmos? Ele não estava ali vivendo seus melhores dias, não. Davi estava vivendo ali um período de tribulação na vida dele. Davi estava vivendo um momento difícil. Ele estava ali sendo perseguido por Saul. Saul queria tirar a própria vida dele. Saul queria tirar a vida de Davi. Saul queria matar Davi e Davi fugiu de Saul e se escondeu. Davi teve que se esconder numa caverna que se chamava Caverna de Adulão. E aí, meus irmãos, ele teve que fazer ali uma estratégia. Ele teve ali que praticar uma estratégia para fugir de Saul, porque Saul queria matar ele. Davi, ele teve que se fingir de louco para enganar Saul, para enganar o rei Abimeleque e para fugir dessa fúria que Saul tinha da vida dele. Ou seja, ele estava sendo ameaçado de morte, ele estava correndo risco de vida. Então veja que não era um momento fácil, não era um momento de festa, não era um momento de vitória, não era um momento que ele estava ali vencendo suas batalhas, não. Ele estava correndo o risco de perder a própria vida. Então ele fugiu para essa caverna e usou essa estratégia de se fingir de louco, irmãos. Ou seja, Davi estava no momento difícil. Pastor Willy, como Davi reagiu neste momento difícil, irmãos? É por isso que o tema dessa lição, dessa ministração dessa noite de hoje, diz isso, a vitória de um adorador. Mas como que Davi, ele venceu essa luta? Como que Davi saiu vitorioso nessa batalha? Porque, irmãos, todos nós vamos ter o nosso dia mal. Todos nós vamos ter as nossas lutas para enfrentar. Mas o que vai determinar a nossa vitória ou a nossa derrota? Eu entendo que no mundo espiritual, o que vai determinar se nós vamos sair vencedores ou perdedores é se nós vamos continuar adorando a Deus ou se nós vamos deixar de adorar e vamos começar a murmurar. Porque a adoração, ela traz a vitória. A murmuração, ela traz a derrota. Então, Davi aqui, ele teve várias atitudes que fizeram ali com que a vitória dele viesse sobre aquela situação. A primeira situação já está no versículo 1. Versículo 1 aqui do Salmos 34, já diz aqui da primeira atitude que Davi teve. E essa primeira atitude, irmãos, ele adorou ao Senhor em todo o tempo. Porque como nós sempre falamos, adorar o Senhor quando tudo está dando certo, adorar o Senhor quando tudo vai bem, é mais fácil. O difícil é adorar ao Senhor no meio da luta. Tem um louvor que diz assim, né? Questione ou adore. Ou seja, quando acontece alguma coisa ruim nas nossas vidas, nós temos essas duas alternativas, questionar ou adorar. Quando questionamos, a nossa vitória ela pode ser retardada e às vezes nem vir. Mas quando nós adoramos, irmãos, nós entendemos que Deus, ele move os céus e a terra para nos dar a vitória. Então a primeira atitude vencedora de Davi foi essa. Ele era um adorador e ele adorava em todo o tempo. Davi, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas você já parou para se perguntar por que Davi era um homem segundo o coração de Deus?
Porque se a gente não entender bem isso, a gente pensa que ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele andava só certinho, nunca errava, só fazia as coisas certas. Mas quando nós começamos a ler a história de Davi, nós vemos que não é bem assim. Davi, ele errou, Davi, ele pecou, e o pecado de Davi, teve uma ocasião que Davi, ele pecou de uma maneira muito grave. Davi, ele adulterou, Davi, ele levou ali o próprio marido dessa mulher com o qual ele adulterou à morte, o seu soldado, o seu próprio soldado, do seu próprio exército. Ele levou à morte esse soldado, adulterou com a mulher desse soldado, ou seja, além de cometer adultério, ainda cometeu assassinato. Então veja que os pecados de Davi não eram pecadinhos, né, insignificantes, não. Eram pecados muito sérios. Então por que, pastor, ele era um homem segundo o coração de Deus? Irmãos, eu entendo que um dos motivos é que quando eu olho para a vida de Davi, desde que ele era novinho, desde que ele cuidava das ovelhas, Davi, ele sempre foi um adorador. Em toda a história de Davi, você sempre vai ver ele falando de Deus, adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. A minha filha leu um versículo aqui de Davi também, né, de Salmos de Davi. Esse versículo, onde Davi, ele escreveu: uma coisa pedirei ao Senhor, mas também a buscarei, para que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Esse poema lindo também foi um poema de um adorador. Foi Davi que escreveu ele. Então eu entendo que Davi, irmãos, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava sempre adorando. Davi, quando foi enfrentar o urso e o leão, ele estava adorando. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele estava adorando. Davi, quando vencia as suas batalhas, ele adorava. Davi, quando perdia as suas batalhas, ele adorava também. Davi, quando tinha que se esconder na caverna de Adulão, fugindo dos seus inimigos, o que ele estava fazendo? Ele estava adorando também, irmãos. E a pergunta que fica para mim e para você nessa noite: como nós estamos enfrentando as nossas lutas? Estamos adorando ou estamos reclamando, irmãos? Olha só no versículo 1 o que Davi deixou escrito: bendirei o Senhor em todo o tempo. Aqui Davi não estava dizendo que ele ia bendizer ao Senhor só em alguns momentos, não. Aqui ele diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Não era só em alguns momentos, era em todo o tempo. Aqui ele diz: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Então veja só, correndo o risco de vida, mas o que ele estava fazendo? Louvando ao Senhor, adorando ao Senhor e ainda estava incentivando os outros a adorar ao Senhor, irmãos. Quando nós estamos enfrentando as nossas lutas, como que nós estamos sendo ferramentas de Deus? Será que muitas vezes nós chegamos no ouvido de um irmão, de uma irmã, de um familiar nosso? Será que nós estamos fazendo? Reclamando? Falando da nossa situação que está ruim? Às vezes dando um mau testemunho? Ou estamos dando testemunho de fé, irmãos? Testemunho de vitória? Irmãos, minha avó, eu me espelhava muito nela, porque minha avó, ela tinha um pouco dessa característica. Minha avó, mesmo quando estava passando momentos difíceis, ela sempre estava falando ali de Deus. Ela sempre estava falando ali de Jesus. Ela sempre estava ali com a palavra de fé para as nossas vidas, irmãos. E eu vejo na vida de Davi isso também. Ele disse que ia louvar o Senhor em todo o tempo e ele estava passando um momento de dor. No momento de dor, temos que continuar louvando ao Senhor. Momento de tristeza, de angústia, o louvor ao Senhor tem que estar nos nossos lábios. Irmãos, e por falar em dor, eu queria compartilhar aqui rapidamente o que eu passei domingo, né? Eu creio que minha esposa já falou aqui para alguns irmãos. Os irmãos estão orando pela minha vida também, eu até agradeço. Mas, irmãos, olha só o que eu passei domingo. Domingo, culto abençoado, né? O culto da família. Fizeram uma homenagem para a minha pessoa, uma homenagem muito linda, gostei bastante dessa homenagem. Saí da igreja todo feliz. Quando cheguei lá em casa, fui até ver a cesta lá, né? Que os irmãos prepararam. Os irmãos arrumaram aí para mim. Aí quando eu cheguei lá em casa, que eu fui olhar essa cesta, eu vi tanta coisa, irmãos, era tanta coisa que eu falei: Nima, tem coisa aqui que eu não sei nem usar. Porque é creme para pele, creme para o rosto, esfoliante, limpeza de pele, não sei mais o que. Falei: Nima, tem coisa aqui que eu não sei nem usar. Mas é bênção do Senhor. Tem coisa aqui que eu acho que eu nunca nem tive na minha vida.
Mas depois eu fiquei até meio preocupado. Falei, Nilma, como é que vocês compraram esse tanto de coisa? Deve ter sido caro demais. Como é que vocês fizeram isso? Mas aí, meus irmãos, a minha esposa falou, né? Não, todos os irmãos ajudaram, as irmãs ajudaram ali, foi bênção do Senhor, e é bênção do Senhor, é de todo o coração. Então, fico muito grato, irmãos. Mas veja, eu estava todo feliz. Aí fui ali para o sofá, assisti ali uma televisãozinha, minha esposa já tinha ido deitar, eu fiquei um pouco ali na sala, peguei no cochilo ali. Aí depois que eu acordei, fui para a cama. Irmãos, quando eu fui para a cama, aí eu fui olhar no relógio, porque nós demoramos a ir para casa, né? Quando eu fui olhar no relógio, já era 1h da madrugada. Quando era 1h, aí eu fui no banheiro. Falei, vou lá no banheiro e depois vou dormir. Irmãos, quando eu cheguei no banheiro, né? Fui ali, fiz o número 1. Quando eu fiz o número 1, irmãos, aquela dor. Irmãos, veio aquela dor atrás das costas, debaixo das costelas. E eu já sabia que dor era essa, porque eu já tinha sentido essa dor há muitos anos atrás, quando eu era mais novo. Eu já tinha sentido essa dor. Eu falei, é rins. Irmã Edna, na mesma hora eu já sabia. Falei, é rins. Aí, meus irmãos, uma coisa aqui que as mulheres têm que entender. Mulher pode até conseguir passar a dor sozinha, caladinha, mas homem não consegue, não. Minha esposa estava dormindo, na mesma hora que eu senti essa dor, já acordei ela. Falei, Nilma, meu rim está doendo. Pensei, o que ela pode fazer, né? Não é médica? Mas eu falei, Nilma, meu rim está doendo. E ela ficou ali, né? Não sabia se estava acordada ou se estava dormindo, com muito sono. Aí eu pensei, vou tomar uma dipirona aqui e vou tentar aguentar. Aí, irmãos, tomei uma dipirona e deitei. Mas, irmãos, quem já teve dor nos rins aqui, né? Tomara que vocês nunca tenham. Mas se alguém já teve, irmãos, segundo a medicina, é uma das piores dores que existe. É a dor nos rins. Então eu deitei ali, virei para um lado, virei para o outro, e nada da dor melhorar. Tem hora sim, irmãos, que a gente até reclama, né? A gente está falando aqui de adorar no momento da tribulação, adorar no momento da dor. Mas teve um momento que eu reclamei. Momento que a dor apertou, eu não reclamei com Deus, mas eu reclamei da situação. Teve um momento que eu soltei essa palavra e falei, nossa, mas que presente para o dia dos pastores. Não falei com Deus, né? Falei para mim mesmo. Que presente para o dia do pastor, de tanto que a dor, irmãos, era ruim, essa dor, senti essa dor. Então, o que acontece? Aí, vi que a dipirona não ia melhorar, e falei para minha esposa, falei, Nilma, vamos ter que ir no hospital. Outra coisa que homem não consegue fazer também é ir no hospital sozinho. Às vezes as mulheres até conseguem, mas homem não consegue não. Aí, graças a Deus, nesses momentos é que a gente tem que agradecer. De ter uma esposa tão abençoada igual a minha esposa, né? Falei, Nilma, vamos ter que ir para o hospital. Minha esposa rapidinho levantou ali, já começou a se arrumar, vamos, William. Aí nós fomos para o hospital, 1h pouco da madrugada, quando eram umas 2h mais ou menos, estava lá no hospital. E aí começou, irmãos, aqueles procedimentos todos. Faz exame, vai para lá, vem para cá. E eu doido para tomar logo o remédio. E a médica, não, faz o exame primeiro, depois que vai tomar o remédio. E eu ali, aquela dor, irmãos, é uma dor que dá vontade até de chorar. Depois que fiz todos os exames ali, aí fui tomar o remédio na veia. Fiquei ali até mais ou menos 6h, 7h da manhã tomando remédio na veia. O primeiro remédio que eu tomei não funcionou, não passou a dor. A médica perguntou, passou a dor? Eu falei, passou não. Ela falou, então eu vou passar Buscopan. Passou outro remédio na veia e soro na veia. Fiquei ali até mais ou menos 7h da manhã. E é nessas horas que a gente começa a clamar com mais força o nome de Deus. Foi isso que me chamou a atenção. É nessas horas que a gente começa a clamar com mais vontade o nome de Jesus. Eu ficava falando, Jesus, tira essa dor de mim. Oh, meu Deus, tira essa dor de mim. Senhor Jesus, me ajuda. Tenha misericórdia de mim. Então, irmãos, muitas vezes nós vamos ter que passar por dor para a gente aprender a clamar com mais vontade, a clamar com mais fé, a pedir o socorro do Senhor com mais firmeza nas nossas vidas. Então, eu entendo que muitas situações são situações que Deus até permite nas nossas vidas. E aí eu comecei a pensar também, comecei a pensar no próximo. Eu falei, graças a Deus, eu tenho um carro. Fiquei pensando lá no hospital. Graças a Deus, eu tinha um carro para vir para o hospital. Graças a Deus, Deus me dá a condição até de pagar um plano de saúde. Não é o plano de saúde dos mais tops, mas já dava para resolver o problema, né? Graças a Deus, Deus me dá a condição de pagar esse plano de saúde. Aí eu comecei a pensar, e aquelas pessoas que não têm carro? E aquelas pessoas que não têm plano de saúde? E aquelas pessoas que moram longe, que têm que enfrentar uma situação dessa? E aquelas pessoas que muitas vezes estão numa chácara, numa fazenda, não tem como correr para o hospital e tem que enfrentar uma situação dessa. Foi aí que eu comecei a interceder pelo meu próximo também. Falei, Senhor, pessoas que estão passando por isso, que o Senhor vai dando a cura, que o Senhor vá com as suas mãos sobre essas pessoas que podem estar enfrentando essa mesma situação. Que as pessoas não venham enfrentar essa situação também, essa dor.
Sabe o que eu aprendi, irmãos? Que muitas vezes Deus permite a gente passar situações difíceis para que a gente possa pensar no nosso próximo também. Às vezes eu estou lá em casa e o mundo está se acabando em água, chovendo muito, né, relampeando, trovejando. E quando eu estou lá em casa, no conforto do meu lar, debaixo das cobertas muitas vezes, eu começo a pensar nessas pessoas que estão aí sem ter onde morar, sem ter um teto para se abrigar, pessoas que muitas vezes não têm o que comer, estão aí passando frio. Quando está aquele tempo frio, eu fico pensando nesses moradores de rua. Aí eu fico pensando, é por isso que Deus muitas vezes permite a gente enfrentar essas situações, para que a gente possa pensar no próximo também. Nós vamos aprender que Davi também fez isso também. Davi, ele também começou a pensar no seu próximo, no momento de luta, ainda assim ele não se esqueceu do seu próximo. Só que essa situação que eu passei, não é nada comparado com o testemunho que eu ouvi hoje. Hoje eu estava vindo lá do serviço, e eu vi o testemunho do pastor Everaldo, creio que muitos aqui conhecem o pastor Everaldo ali da Resgate, né? Ele estava dando o testemunho dele, do dia que ele adoeceu também, irmãos. Ele disse que estava bonzinho, estava na igreja, bonzinho e tudo, e foi para casa. Quando ele chegou na casa dele, ele disse que começou a sentir uma dor muito forte no pé da barriga. E essa dor foi só aumentando, até que ele não aguentou mais e foi para o hospital. Quando ele foi para o hospital, ele já foi internado. Da internação, ele já foi direto para a UTI. Diz que passou 16 dias na UTI, irmãos. E ali sofrendo muita dor, passando mal, vomitando, né? Irmãos, tendo dor de barriga ali toda hora. Aí chegou o momento que os médicos falaram para ele, tiveram que transferir para vários lugares. A filha dele conseguiu ali um hospital melhor. Aí o médico falou, olha, se você tivesse passado mais um dia naquela UPA, você não ia escapar não. Então veja, irmãos, nós nunca sabemos o dia de amanhã. O pastor estava bonzinho e quase morre. E aí ele falou algo, esse algo que ele falou me chamou a atenção e eu falei, isso realmente é verdade. Porque às vezes, irmãos, nós estamos bonzinhos, cheios de saúde. Quantas pessoas aí estão cheias de saúde? E às vezes por uma situaçãozinha, para de buscar a Deus, para de adorar a Deus, para de frequentar os cultos, para de ter comunhão com os irmãos, cheio de saúde. Eu fico pensando, a gente tem que aproveitar, irmãos, adorar o Senhor, buscar o Senhor com todas as nossas forças, enquanto nós temos saúde. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, a gente não deseja isso para ninguém. Mas eu fiquei pensando, todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos enfrentar um leito de hospital, irmãos. Porque pode ser por uma enfermidade, ou pode ser pela idade. A idade chega também, irmãos. Ou alguma enfermidade, né, algum imprevisto também. Mas todos nós, 90% ou 99% das pessoas, vão enfrentar um leito de hospital. Tem pessoas que tudo bem, pode adoecer em casa, morrer em casa mesmo, mas a maioria das pessoas vão enfrentar um leito de hospital. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Já pensou uma pessoa passar toda a sua vida com a oportunidade de buscar a Deus, de adorar o Senhor, não buscar e não adorar, aí chegar num dia, estiver no leito de hospital e olhar para trás e se arrepender? E pensar assim, nossa, todo esse tempo eu tive a oportunidade de buscar a Deus e eu não busquei. Já pensou que desperdício de vida, irmãos? Já pensou o remorso que vai dar na pessoa? O arrependimento que vai dar na pessoa? Então, todas as vezes que a diaconisa Osmarina chega aqui e pega o microfone para ter uma oportunidade, né, que ela lembra disso, ela fala, ó, muitos queriam estar aqui hoje, mas não podem estar, porque muitos estão num leito de hospital. E não é só no leito de hospital, às vezes numa cadeia, na casa de recuperação, às vezes presos nos vícios, nas bebidas, nas drogas, irmãos. Então, muitos queriam estar aqui hoje e não podem. E às vezes a humanidade está tendo essa oportunidade de buscar a Deus enquanto se pode achar e não está buscando, irmãos. Então imagine como que vai ser naquele grande dia, irmãos. Naquele grande dia, cada um de nós vamos prestar conta de nós mesmos diante de Deus. Então todos que estão aqui nessa noite, saiba, você não está aqui em vão. Você está aqui para adorar aquele que te deu saúde para estar aqui nessa noite, irmãos. E quando eu senti essa dor, eu pensei, agora eu vou ser mais grato. Quando essa dor passar, eu vou ser mais grato a Deus pela minha saúde. Porque é só no momento da dor é que nós começamos a dar valor no tanto que Deus é bom para as nossas vidas, irmãos. Então, independente das situações, se nós estamos aqui hoje é porque Deus ele já nos deu a vitória, irmãos. Então, a primeira atitude de Davi foi essa. Ele adorava ao Senhor em todo tempo. Tinha hora que eu estava gemendo lá, mas falei, glória a Deus, Senhor. Eu vou dar glória para o Senhor, porque eu sei que é o Senhor que pode me curar.
E dessa vez eu confesso que eu dei um vacilo. A dor era tanto que eu dei um vacilo. Não pedi oração para minha esposa dessa vez não, né? Para minha esposa colocar as mãos. Eu sei, mas teve uma vez que eu estava lá no evangelismo, irmãos. Aí deu uma dor também no pé da barriga, eu não sei o que foi aquilo. Para mim era uma seta, alguma retaliação do inimigo. Mas pensa no dor, fazendo evangelismo. Aí cheguei em casa, não sabia que dor era essa, irmãos. E deitei na cama, rolava para um lado, rolava para o outro. Aí eu pedi oração para minha esposa. Falei, Nilma, ora aqui por mim. Irmãos, minha esposa colocou as mãos em cima da dor ali, ela colocou as mãos, começou a orar por mim, e ela falou, William, Jesus ele está te visitando agora. Quando ela falou isso, irmãos, eu senti aquele calor, aquela presença do Espírito Santo, e eu caí no sono. Irmãos, dormi igual uma criancinha. Chegou no outro dia, nem sinal daquela dor, precisou nem ir para o hospital. Então, irmãos, Deus ele cura. Mas nós temos que adorar a Ele, mesmo em meio à enfermidade. Primeira atitude de Davi, adorava ao Senhor o tempo todo. Segunda atitude, ele buscou ao Senhor. Está aqui no versículo 4 e no versículo 6. Diz assim, ó, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas angústias. Olha só, irmãos. Deus, Ele não nos livra só de algumas angústias, não. Ele nos livra de todas as angústias. Pastor, eu estou passando muita prova. Segundo essa palavra aqui, Deus ele vai te livrar de todas essas provas. Pastor, eu estou passando angústia, preocupação, ansiedade. Jesus ele vai te livrar de todas as suas preocupações. Não é só de algumas não, irmãos. Jesus ele nos livra de todas. Quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo, rapaz, eu já passei por poucas e boas nessa minha vida, viu? Tanto risco de morte que eu já tive na minha vida, tanta coisa que eu já aprontei na minha vida, e Deus me deu livramento de tudo. Me livrou de tudo, irmãos. Todas as situações. Quando eu era menino, eu era tão encapetado, quando eu era menino, que não tem essas caixas d'água da KSB, essas caixas d'água autona. Irmãos, vocês acreditam que eu subia nessas caixas d'água lá e tomava banho lá dentro? A gente subia. É Deus ou não é para dar livramento? Não sabia nem andar de patins. Teve uma vez que coloquei uns patins nos pés, não sabia nem andar. Grudei no ônibus e comecei, a gente chamava de rabeira. Grudei no ônibus e comecei a andar, grudado no ônibus lá de rabeira. Lá. Levei um tombo, irmão, saí rolando, rachei minha testa. Só não morri por quê? Porque Deus ele nos dá livramentos, porque Deus ele tinha essa obra na minha vida. Então Deus não nos livra só de umas situações, não. Deus livra de todas as situações que virem sobre as nossas vidas, irmãos. Só adorar o Senhor em todo tempo. Lá no versículo 8 vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Só fazer prova do Senhor que Ele vai ver, que você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Terceira atitude que Davi, ele tomou, ele compartilhou o conhecimento de Deus. Está aqui no versículo 11. Versículo 11 diz, venham meus filhos e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Mesmo Davi passando dificuldade, sendo ameaçado de morte, ele não parou de anunciar o Deus Todo-Poderoso a quem ele servia. Ou seja, ele não parou de evangelizar, ele não parou de fazer a obra, ele não parou de ensinar sobre o Senhor, meus irmãos. Davi era um evangelista também. Aí eu trago uma reflexão para a igreja. Quantas vidas pararam de fazer a obra do Senhor? Por alguma dificuldade, alguma situação, né? Cada um tem a sua situação. Mas quantas vidas já não pararam de fazer a obra do Senhor? Quantas vidas outrora estavam fazendo a obra de Deus, ou seja, louvando, ou seja, pregando, evangelizando, e hoje em dia não está mais. Hoje em dia está acontecendo um problema muito sério. As pessoas estão trocando a presença de Deus para correr atrás das coisas dessa terra, irmãos. Irmãos, sabe qual é o nosso futuro nessa terra? Nosso futuro só vai ser pele enrugada. Nosso futuro só vai ser os ossos fracos. Nosso futuro só vai ser as vistas que não vão enxergar mais. O nosso futuro só vai ser fraqueza, canseira, enfado e depois caixão nessa terra. O que é eterno está guardado lá na glória. Mas muitos ainda não se atentaram a isso. Ah, pastor, tenho que correr atrás, está tudo difícil, as coisas estão tudo caras. Tenho que correr atrás. Todos nós temos. Todos nós temos que correr atrás do pão de cada dia. Aconselhei um varão esses dias. Falei, varão, você está querendo fazer tudo aí na força do seu braço.
A palavra de Deus diz que quando nós estamos na presença do provedor, o provedor nos dá a provisão. Mas se a gente só correr atrás da provisão, nós vamos ficar longe do provedor, irmãos. Tem muitas pessoas que pensam que precisam da provisão. Quero te dizer, você não precisa da provisão, você precisa do provedor, meus irmãos. Quando Jesus, ele escolheu os discípulos, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam ali tentando pescar. E eles não conseguiram pegar peixe nenhum. Aí Jesus chegou lá para eles e falou, ó, joga a rede do outro lado. Eles jogaram a rede do outro lado, pegaram tantos peixes que o barco quase vira. Mas depois que eles pegaram aqueles tanto de peixe, irmãos, levaram para a praia, aquela multidão de peixes, aquele cardume de peixe que eles pegaram, aí Jesus olhou para eles e falou, agora vocês venham e me sigam. Sabe o que eu acho interessante nisso? Eles queriam pescar, eles precisavam dos peixes. Depois que eles pegaram esse tanto de peixe, Jesus falou, larga tudo isso aí e me siga. Interessante, né, irmãos? Então, para que Jesus mandou pescar? Se depois mandou largar tudo lá? Depois eu fui entender isso. É porque Jesus estava falando o seguinte, vocês precisavam da provisão e a provisão está aí. Agora eu quero que vocês confiem em mim. Deixe a provisão aí e venha atrás do provedor. Deixe a provisão aí e sigam o provedor. Eles aceitaram. Porque isso era o quê? Um ato de fé, irmão jesuíno. Às vezes Deus vai fazer isso com a gente. Às vezes Deus ele vai colocar esse teste nas nossas vidas. Às vezes Deus vai nos provar no ato de fé. Às vezes você não vai ter nada. Não vai ter dinheiro para pagar suas contas. Vai estar ali apertado. Ainda assim Deus vai falar, mas não deixe de ser fiel a mim. Não deixe de me seguir. Não deixe de fazer a minha obra, porque é eu que vou prover na sua vida. Aí eu entendo, irmãos. Eu fico imaginando assim que os discípulos olharam para os peixes e olharam para Jesus. Olharam para os peixes e olharam para Jesus. Eu entendo que eles ficaram ali tentados a ficar ali com as suas provisões, com seus peixes. Mas a Bíblia fala que eles resolveram, deixaram tudo lá e começaram a seguir Jesus. A partir do momento que eles seguiram Jesus, nunca mais faltou nada na vida deles, irmãos. Porque os irmãos lembram que lá na frente depois, os discípulos estavam ali com fome, o que Jesus fez? Multiplicou os pães e os peixes. E ele não fez isso só uma vez. Ele fez isso 2 vezes. Ele faria quantas vezes fosse preciso. Nunca mais faltou nada para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos deixaram a provisão e foram atrás do provedor. Agora, se eles trocassem o provedor pela provisão, a provisão ia acabar. Eles iam comer tudo, ia vender tudo e ia acabar. E aí? Ia ficar sem a provisão e sem o provedor, meus irmãos. Então, Davi, ele não parava de fazer a obra. Nem quando estava passando por dificuldades, ele não parava de fazer a obra. Ele compartilhava sobre Jesus. Ele evangelizava sobre Jesus. Tem vidas que eu já ouvi isso, que falam que pararam de fazer a obra porque estão enfrentando problemas. Estão enfrentando dificuldades. Aí eu pergunto, quem aqui não tem problemas? Se alguém aqui não tiver problemas, me ensine o segredo. Me ensine a receita. Porque eu queria viver uma vida sem problemas também. Mas todos nós temos problemas, meus irmãos. E o que vai definir o vencedor? O vencedor é aquele que continua adorando. O vencedor é aquele que continua buscando. O vencedor é aquele que continua congregando mesmo nas situações ruins. Porque olha só o nome, vencedor. Pastor, o que é vencedor? Vencedor é aquele que vence a dor. Esse é o vencedor, irmãos. Então, mesmo no momento de dor, busque a Deus. Mesmo no momento de dor, adore a Deus. Mesmo no momento de dor, agradeça a Deus, porque é Ele que vai te dar a vitória. Davi continuou fazendo a obra. E a 4ª atitude que ele teve, está aqui no versículo 12 ao 14. Ele vigiou com a sua boca e com as suas atitudes. Porque não basta só orar, não basta só adorar. Temos que vigiar também, irmãos. Temos que fugir da aparência do mal. Temos que estar em constante oração. Este mundo está cada vez mais perigoso. O diabo está cada vez mais querendo ceifar as vidas. O diabo sabe que falta pouco tempo para ele, irmãos. Então, cada vez mais ele está furioso com a vida do crente. Então, é necessário fechar todas as brechas. Tem muitas vidas dando brechas no mundo espiritual. Isso é muito perigoso. Então, Davi, ele vigiou com a sua boca e com as suas atitudes. Aqui diz, ó, quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Olha só, irmãos, uma coisa que ele falou aqui, ó. Quer viver muito? Quer viver bem? Refreie a língua do mal. Isso me chama a atenção em Davi. Porque veja que Saul estava perseguindo Davi, querendo matar Davi. Davi poderia estar ali xingando Saul. Davi poderia estar amaldiçoando Saul. Mas quando você olha para a Bíblia, você não vai ver em momento nenhum Davi amaldiçoando, Davi xingando Saul, Davi desejando a morte de Saul. Pelo contrário, Davi teve a chance de matar Saul, mas Davi falou: ai de mim, longe de mim de tocar no ungido de Deus, no escolhido de Deus. Davi não xingou, Davi não amaldiçoou. Quantas vezes as vidas se levantam contra mim, contra a sua vida? E às vezes, irmãos, dependendo da situação, a gente está ali amaldiçoando essa pessoa, ou desejando mal para essa pessoa, ou falando mal dessa pessoa. Mas aqui está dizendo: quer viver bem, quer ter livramento? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Mentira, fofoca, falar mal das pessoas, desejar mal, isso vai decretar a nossa derrota, não a nossa vitória, irmãos. Temos que vigiar com nossos lábios. Às vezes nós perdemos a nossa bênção, sabe por quê? Por causa daquilo que sai da nossa boca. Lá em Eclesiastes 5, a Bíblia diz o seguinte, que as nossas palavras têm que ser poucas. Quando entrares na casa de Deus, sejam poucas as suas palavras, porque Deus está nos céus e vocês estão na terra. E ele começa falando várias coisas, fala, ó, se for para votar e não cumprir, que não vote. Aí no finalzinho fala assim, ó, não deixe que as palavras da sua boca destruam as obras das suas mãos. Deu para entender, irmãos? Não deixe que as palavras das suas bocas destruam as obras das suas mãos. Ou seja, muitas vezes aquilo que a gente fala é que vai determinar a perca da nossa bênção. Às vezes nós vamos perder a nossa bênção por aquilo que a gente fala. E eu fico observando, às vezes aquilo que não é para falar, a gente fala. E aquilo que é para a gente falar, muitas vezes nós deixamos de falar, irmãos. Então cuidado com a nossa boca, cuidado com a nossa língua, cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque a boca, a palavra de Deus fala que a palavra, né, que sai da nossa boca tem poder. A minha esposa estava falando aqui do sobrinho dela, e ela disse que o sobrinho dela estava chamando o filho dele de lerdo, né? Ah, esse menino é lerdo, ó. Falando, em mim, esse menino é lerdo. Como esse menino é lerdo? Aí minha esposa lembrou do meu testemunho. Aí ela falou, Wallace, não chama ele de lerdo não, não fale isso aí não, porque a palavra tem poder, principalmente a palavra dos pais. Ele pode crescer com isso aí na cabeça. Não fala isso para ele não. Aí o sobrinho dela ouviu ela, né? Falou, nossa, é mesmo, né, tia? Eu nunca mais vou falar isso. E aí ela deu o meu testemunho, que eu já dei para os irmãos aqui também. Quando eu era pequeno, eu era chamado de lerdo o tempo todo. Chegou um momento que eu comecei a acreditar que eu era realmente lerdo. E de tanto acreditar que eu era lerdo, eu acabei ficando lerdo mesmo, irmãos. Porque eu ficava só no meu canto ali, escondido, com medo de tudo. Tinha medo de falar com as pessoas. Por quê? Por causa de palavras que eu tinha ouvido. Ah, esse menino é sonso, esse menino é lerdo, esse magrelo, era chamado de magrelo. Aí eu pensava, já que eu sou lerdo, sou sonso e sou magrelo, eu não posso nem chegar perto das pessoas, vou me esconder. Era assim, irmãos, que eu me vivia no meu canto ali no meu quarto, não queria ver ninguém, tinha medo de estar perto das pessoas. A primeira vez que eu fui para o colégio, eu não fiz esse negócio de prezinho nem nada não, já fui logo para a primeira, eu estava com 7 anos, fui para a primeira série. Aí a primeira vez que eu fui para o colégio, eu estava todo empolgado. Porque minha mãe comprou ali minha roupa, né, do colégio, a roupinha, comprou um livrinho ali. Quem já carregou caderno num saco de arroz? Quem aqui? Aí, ó, irmã já. Eu também. Eu carreguei no primeiro dia no saco de arroz, mas depois minha mãe fez um negócio lá que chamava de capanga. Chamava uma bolsa lá de capanga, né? Aí minha mãe fez, mas o primeiro dia foi no saco de arroz. Mas ainda assim eu estava todo alegre. Hoje em dia os meninos têm tudo, né? E às vezes fica reclamando, né, irmã Inês? Às vezes os meninos têm tudo hoje em dia, tem até iPad, ó, irmãos, hoje em dia, ó, o pastor, iPad. Já carregou caderno num saco de arroz, hoje em dia tem iPad para pregar, olha só. Então, irmãos, olha só. Aí eu fui para o colégio e eu estava todo empolgado. Minha tia me levou. Aí minha tia me levou, falei, oba, vou estudar e tal, e tal, e tal. Quando começou a chegar perto da sala de aula, que eu comecei a ver aquele tanto de menino, comecei a ficar com medo. Comecei a ficar com medo e com vergonha. Aí eu pensei, não, mas acho que eu vou gostar. Quando eu sentei lá no meu cantinho, eu já procurei me esconder nas últimas carteiras lá, sentei no meu cantinho, aí dava para ver minha tia pela janela.
E eu olhando para minha tia, penso assim, vai não, tia, vai embora não, tia, não vai embora não. Irmãos, quando minha tia foi embora, comecei a chorar. Botei a boca no mundo e comecei a chorar. Chorei tanto que a professora teve que chamar minha tia de novo. Teve que ir lá, mandar alguém ir lá e chamar minha tia, para minha tia me buscar no colégio. Sabe por quê? Porque eu era uma pessoa traumatizada, por causa de palavras que eu tinha ouvido. Era uma pessoa que tinha pavor, né? Tinha trauma. Eu tinha trauma, irmão, de estar perto das pessoas. Demorou muito tempo para me poder me acostumar. Então, olha só, quer viver bem, quer viver em paz, nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Dificilmente você vai ver o salmista Davi murmurando. Dificilmente você vai ver o salmista Davi reclamando. Dificilmente você vai ver o salmista Davi falando mal de Deus, da situação dele. Você vai ver sempre ele adorando, louvando ao Senhor, exaltando o nome de Deus, mesmo nos momentos de luta, você vai ver o salmista Davi louvando ao Senhor, irmãos. Então essa é a quarta atitude que Davi tomou. Então, só refrisando, adorar a Deus no tempo todo, buscar o Senhor no momento de tribulação, compartilhar, continuar fazendo a obra, vigiar com a nossa boca, mas não somente com a nossa boca, mas também com as nossas atitudes. Como estão as nossas atitudes? Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, diante dos nossos vizinhos, como está o nosso testemunho? Porque eu costumo dizer, a gente se comportar bem dentro da igreja é fácil, né? Dentro da igreja a gente fica assim, não, aqui eu sou santinho. Mas, irmãos, quando está em quatro paredes, o esposo com a esposa, como é que está o esposo com a esposa? O filho com a mãe com o filho, o pai com os filhos, como é que está, irmãos, as nossas atitudes? Porque aqui fala que o que vai determinar a nossa vitória também é como estão as nossas atitudes. Os olhos de Deus são como chamas de fogo, contempla tudo, o bem e o mal. Então, além de nós darmos bons testemunhos com a nossa boca, temos que dar bons testemunhos com as nossas atitudes também. Estava conversando com os jovens aqui no domingo, né? E às vezes quando os irmãos mandam umas mensagens ali no aniversário, ou até mesmo no dia do pastor, os irmãos mandam uma mensagem, e aí uma coisa que eu chamo a atenção, vários irmãos falam assim, pastor, a gente observa muito o exemplo que o Senhor é, na dedicação para fazer a obra. A gente observa isso que o Senhor faz de se dedicar à obra, é um exemplo para nós. Aí eu falei para os jovens assim, jovens, que esse exemplo não fique apenas nas vistas de vocês, não. Que vocês apenas não vejam esse exemplo, não. Que vocês pratiquem esse exemplo. Se vocês falam que realmente eu sou um exemplo de dedicação na obra, não fique apenas, né, nas vistas, mas fique nas atitudes, nas práticas, que vocês comecem praticando isso também. Sabe por quê, irmãos? O maior incentivo para os nossos filhos ou para os jovens fazerem algo, fazerem o certo, não é a gente ficar mandando, não é a gente ficar obrigando, não. A maior motivação é você mesmo dar o exemplo. Lá no Sol Nascente, a gente cuidava de uma igreja e lá era cheio de lama. Quando era tempo de calor era poeira, e quando era tempo de chuva era lama. Então sujava direto. Direto tinha que lavar a calçada lá. E aí, eu sempre ia lá para lavar, mas para mim estava ficando puxado, né? Que tinha que sair do setoró para ir lá lavar a calçada. Tinha uns obreiros lá que começaram a congregar lá, e eu queria que esses obreiros começassem a me ajudar, a lavar a calçada também. E aí, certa vez, eu lendo a palavra do Senhor, Jesus ele começou a lavar os pés dos discípulos, deu exemplo. Aí Jesus falou, ó, eu dei esse exemplo para que vocês também façam a mesma coisa. Eu mesmo dei o exemplo, né, Jesus falando. Aí eu pensei, como que eu vou fazer com que esses obreiros comecem a lavar aqui, caprichar e tudo? Sabe o que eu fiz, irmão? Comecei a fazer. Eu mesmo comecei a lavar, eu mesmo comecei a me dedicar, eu mesmo comecei a cuidar da igreja lá. Os obreiros foram observando isso, passou um tempo, os obreiros falaram, pastor, a gente observa que o senhor está sempre aí arrumando a igreja, agora nós queremos passar a arrumar também. Se o Senhor deixar a chave com a gente vai começar a lavar a igreja também. O que eu quero dizer com isso? Eu não obriguei, eu não forcei, não fiquei brigando com eles para fazer, não. Eu apenas fui lá na frente e dei o exemplo, e eles seguiram esse exemplo. Às vezes nós queremos que os nossos filhos andem pelo caminho certo, mas às vezes nós podemos estar andando pelo caminho errado. Tem pessoas que querem que os filhos estejam na igreja, mas eles mesmos não pisam o pé na igreja. Tem pais que querem que seus filhos estejam sempre na igreja, mas eles mesmos não vêm para a igreja. Então, como que eles querem que os filhos andem no caminho certo, se eles mesmos não dão exemplo?
E a Bíblia fala, ensine o menino no caminho que deve andar, para que quando ele estiver velho, ele não se esqueça deste caminho. Note que não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho, ou seja, é caminhar junto. É caminhar junto com seu filho. Tem gente que manda o filho para a igreja, vai menino, vai para a igreja, mas não vai também, irmãos. Então é ensinar no caminho, não é ensinar o caminho, irmãos. Então com essas atitudes, nós vamos sair vitoriosos. Porque Davi estava enfrentando essa situação, mas ele escreveu esse Salmos 34, que é um dos salmos mais lindos que tem, e ele recebeu a vitória. Veja aqui no versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum deles será condenado. Ou seja, o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado, irmãos. No final de todo o salmo, a palavra confirmou, através da atitude de adoração, de louvor, de fazer a obra do Senhor, vigiar com a boca e vigiar com as atitudes, Deus deu a vitória para Davi, irmãos. Todos nós conhecemos a história. Depois disso, Davi, ele virou rei de Israel, e Davi foi um dos homens mais usados por Deus, e até hoje nós estamos falando de Davi. Por quê? Porque Davi teve atitudes vitoriosas. Essa é a vitória do adorador. Adorar em toda e em qualquer circunstância, irmãos. Que os irmãos possam também, quando estiver passando num momento difícil, se lembrar dessa palavra, se lembrar dessas atitudes e praticar essas mesmas atitudes, porque eu creio que Deus, ele vai estar dando vitória para cada um. Amém, irmãos? Quem crê, dá um glória a Deus aí, quem crê em nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso.